O fascismo é um sistema político caracterizado por ser profundamente ditatorial, totalitário e repressivo, tendo como algumas das suas principais características o nacionalismo, o imperialismo, o militarismo, o corporativismo, o culto do chefe, a supremacia do Estado e a supressão das liberdades individuais e coletivas. O mesmo foi instaurado por Benito Mussolini a partir de 1922 na Itália, tendo-se expandido praticamente por todo o mundo. A sua ascensão e expansão deu-se no seguimento da descrença no demoliberalismo, um sistema político democrático e liberal completamente oposto ao fascismo, devido às crises políticas, socioeconómicas e financeiras que a Europa ultrapassava após a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929. Por sua vez, o nazismo é também um sistema político que, embora siga os princípios ideológicos do fascismo, se distingue do mesmo pelo racismo violento que lhe é característico. Este foi instaurado por Adolf Hitler, na Alemanha, a partir de 1933. O Holocausto, protagonizado pelos nazis sob ordens de Hitler, foi um dos maiores genocídios da história, ou seja, um dos maiores assassinatos em massa de um grupo étnico, religioso, económico ou político. Ocorreu entre 1941 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazi e nos territórios europeus ocupados pelos alemães, como a Polónia, a Áustria e a União Soviética. Não se sabe ao certo quantas mortes causou, mas estima-se que foram cerca de 6 milhões. Entre as vítimas mortais encontravam-se os eslavos, poloneses, homossexuais, oponentes ao regime nazi, deficientes e judeus. As vítimas foram alvos de legislação preconceituosa, de deportações para guetos e para campos de concentração ou de extermínio. As condições a que eram submetidos para a lei em qualquer espaço ou esfera pública ou privada eram desumanas. Nos campos executavam trabalhos forçados. Caso falhassem ou se recusassem, eram assassinados em câmaras de gás ou a tiro, embora em muitos casos o fossem apenas devido ao puro preconceito. O Holocausto teve como causa diferentes preconceitos, entre as quais sobressaíram o racismo e o antissemitismo, ou seja, a hostilidade contra os judeus. Próximo. Próximo. Dois verdadeiros arianos, loiros de olhos azuis, diferente daquela última senhora que só se safa pelos traços faciais adequados. Precisamos comprar pão, Kleber, mas já não temos dinheiro. Ainda temos um pão em casa, Heidi. Se partirmos em 4 dá para 2 dias. Anda cá, Jacob. Vou-te apanhar, seu maldito judeu. Estes nazis pensam que são superiores a qualquer um só por serem alemães e brancos, Mariela. Eles não têm o direito de oprimir e atacar civis ou até mesmo povos estrangeiros só por serem diferentes. Estou calada, Ana, antes que alguém nos ouça. Mas tens razão. Nem os próprios alemães podem exprimir as suas próprias opiniões. As ideologias democrata e comunista são 1000 vezes melhor. Os homens seriam tratados com muita mais liberdade. Esta é a dona da casa, uma judia negra. E aquela é comunista deficiente. Mais uma denúncia feita com sucesso. Mudando de assunto, ontem o meu marido comprou-me 3 saias e este vestido lindo que eu estou a usar agora. Essas prendas não te vão fazer gostar mais dele do que de mim, pois não, Suiane? Claro que não, Valesca, sabes bem que não. E também sabes que não podemos ter estas demonstrações de afeto em público, senão seremos as próximas a ir presas. Se tu o dizes. Enquanto o nacional-socialismo
trouxe uma nova versão e formulação da cultura europeia, o bolchevismo é a declaração de guerra dos sub-humanos, liderados pelos judeus do mundo inteiro contra a própria cultura. Ele não é apenas anti-burguês, ele é anticultural. Na verdade, ele significa a destruição absoluta de todos os avanços económicos, sociais, políticos, culturais e civilizacionais desenvolvidos pelos cidadãos ocidentais para beneficiar um grupo internacional de conspiradores nómades e sem raízes, que encontraram a sua representação nos judeus. Saudações, meu caro povo! A juventude ariana deve aprender unicamente a pensar em alemão e a agir em alemão. Quando estes jovens, rapazes e raparigas, entram nas nossas organizações aos 10 anos, sente-se uma lufada de ar fresco. 4 anos após de ingressarem na juventude do povo, passam à juventude hitleriana e, se ainda não se tiverem tornado verdadeiros nacionais socialistas, serão submetidos ao regime de trabalho obrigatório e nunca mais serão livres. Goebbels, dirige-te ao campo de concentração da cidade ao lado. O idiota do Himmler foi fazer um serviço a meu pedido e ainda não regressou. Para já. Vai, Hitler. Hitler, está tudo em ordem? Está tudo em ordem, Sr. Ministro. Certo? Klaus? Sim, está tudo em ordem. Muito bem, Simon. Hitler, continua Hitler. com o bom trabalho. O Holocausto teve consequências a todos os níveis: político, social, económico, etc. Algumas delas foram desastrosas e outras nem tanto. Podemos considerar como negativas a destruição de cidades, de indivíduos, de famílias, de comunidades e de culturas seculares. O declínio do uso do idioma Yiddish, uma língua falada pela comunidade judaica na Alemanha, verificado após a Segunda Guerra Mundial, retrata toda a destruição a nível social e cultural, já que foi a morte de milhões de judeus que conduziu a este declínio. Por outro lado, a criação da ONU em 1945 e a produção cultural ou artística, como de filmes ou pontos turísticos, não são propriamente negativas, embora a sua base o seja. Apesar das visíveis consequências, existiram e existem várias pessoas que distorcem ou negam os fatos relacionados ao Holocausto. Muitas vezes, os argumentos são os de que os nazis não utilizaram câmaras de gás para exterminar as vítimas, que o número de mortes foi exagerado ou que, no contexto da Segunda Guerra Mundial, tudo foi apenas uma invenção dos aliados para demonizar a figura dos alemães e os fazer pagar-lhes pesadas indemnizações. Contudo, existem muitas provas que contrariam esses argumentos negacionistas e comprovam que o Holocausto realmente ocorreu. Por exemplo, documentos escritos como o diário de Anne Frank, testemunhos oculares, nomeadamente sobreviventes ao extermínio, e fotografias. Felizmente, pelo contrário, existiram pessoas que se destacaram pela positiva e salvaram milhares de vítimas. Entre elas, o Oskar Schindler, um alemão que salvou 1.200 judeus, e Aristides Sousa Mendes, um português que salvou 30.000. O Holocausto foi um acontecimento terrível, em que várias gente morreu, e a maior parte foi judeus. Este acontecimento é muito chocante porque conta-se que morreram 6 milhões de pessoas. É um número muito grande, não é? Mas é verdade. E, infelizmente, ainda hoje várias pessoas sofrem com esse tipo de violência. Inocentes que nasceram como são e, por serem diferentes, é como se fossem uns monstros que não deviam existir neste mundo. Espero que nunca mais aconteça algo parecido e espero que vocês também o achem. Porque não se esqueçam que este acontecimento tirou a vida a muita gente e que a que sobreviveu ficou com traumas e nunca mais foi a mesma. Eu penso que o Holocausto foi um terrível acontecimento, pois levou à morte de muitos seres humanos inocentes. O que as pessoas esperam de um governo é que este lhes assegure os seus direitos naturais. No entanto, a forma como as vítimas foram tratadas mostrou que Hitler e os seus apoiantes nem sequer os reconheciam como seres humanos. Para eles, os judeus, os maiores sofredores, não valiam nada.
Creio que esse complexo de superioridade, acompanhado pela ganância e ambição excessiva, causou o que hoje seriamente repudiamos. Hoje podemos aprender com os erros dos nossos passados. Temos consciência das trágicas consequências que resultaram das suas ações. E é essa a função da história. Ela não serve apenas para nos deixar informados, mas também para nos fazer refletir e motivar a agir. Assim podemos fazer com que o nosso presente seja diferente do que foi o passado, para que no futuro a história que hoje fizemos seja um bom exemplo. Na minha opinião, o Holocausto foi um dos acontecimentos mais horríveis da história. Quantas vidas foram perdidas? Quantas pessoas ficaram marcadas, tanto a nível físico como psicológico, para toda a vida? Foram imensas, embora não houvesse nem nunca haverá nenhum motivo plausível para matar milhões de pessoas. O Holocausto foi um puro desrespeito pelos direitos humanos, que nos deviam ser garantidos apenas pelo facto de sermos humanos. Penso que todos estamos de acordo quando digo que não é nada agradável pensar nas atrocidades cometidas pelos nazis. Contudo, é necessário que as recordemos e que não as deixemos cair no esquecimento, já que esta é a única forma de garantir que isto não volta a acontecer e que isto é condenável. Da minha perspectiva, é devido à desinformação que, nos dias de hoje, vemos o fascismo ganhar força. Vemos a extrema-direita a reascender em vários países. Peço a todos que, por favor, se informem sobre o passado e sobre o mundo que vos rodeia atualmente. Que se procurem colocar no lugar das vítimas que foram alvo desta ou de outra tragédia semelhante. Acredito que ninguém se quer ver privado das suas liberdades. Portanto, não podemos aceitar que alguém o tenha sido, nem que o continue a ser. Cabe-nos a todos nós lutar para tornar o mundo num lugar melhor.